Tava pedindo socorro. E eu não entendia isso. Eu era feliz. Eu não era infeliz. Mas eu vivia uma felicidade do outro. Tava ali, com aquela agonia em mim, tratando uma depressão, uma síndrome do pânico. Já tinha esgotado as minhas possibilidades. Eu ainda ia perder meu casamento. Ele falou, eu nunca deixei de te amar. Eu acho que foi por isso que eu me vi na obrigação de te falar que você não gostava mais de mim. Você transava de luz acesa, por exemplo? Capaz, guria, você tá louca? O remédio, a dieta, eles são alternativas para quem quer emagrecer. Mas emagrecer e manter não tem como sustentar. A gente tem que ser forte. Olha a nossa rede a gente aí. tem que ser... Não existe isso, aí. ser forte sozinho. Que a gente precisa de um remédio para dormir, do outro para acordar, do outro para desacelerar. Quem dera isso aí resolvesse. O nosso problema é mesmo de saúde mental. Eu agradeço demais aquela Lu de 44 anos que teve coragem de ressignificar, de recomeçar. Aliás, de começar no lugar certo. Bem-vindo ao Convivências, um movimento criado por nós, Julie, Liz e Carol. 3 mulheres que acreditam no poder das histórias reais, aquelas que nos atravessam e que nos conectam. Aqui a vulnerabilidade é honrada, porque dela também pode nascer uma potência. Cada conversa é um espaço de escuta e cura, onde o que dói transforma. Para nós, é nos encontros de verdade que a vida acontece. Eu nunca vivi a dor de lutar contra a balança, mas conheço bem o peso das expectativas do que esperam de nós e do que a gente mesmo se cobra. Talvez a beleza do Convivência seja isso, poder ouvir histórias que não são as nossas e ainda assim se reconhecer nelas. E foi ouvindo histórias como a da Lu que eu entendi. Às vezes o corpo fala daquilo que a alma ainda não consegue dizer. E hoje, a conversa aqui é sobre isso, gente, é sobre o corpo, sobre o peso das expectativas, sobre o amor próprio. E o que acontece quando a gente decide se olhar de verdade. Então, aos 12 anos, a nossa convidada, Luciana, que vocês vão conhecer logo logo, ela viveu uma relação de aprisionamento com o corpo. E ela chegou a pesar 112 quilos. E depois de um processo intenso de autoconhecimento e de transformação, ela emagreceu e hoje ela pesa 64 quilos. A Luciana é uma amiga querida, ela é uma parceira, ela é de bem com a vida, ela é positiva, ela é maravilhosa, assim, eu sou fã número 1. E ela é a fundadora do movimento Change. E mais do que isso, ela é uma mulher de fibra, uma mulher de coragem de se olhar e de se despir das suas culpas e de transformar a própria história num convite para que outras mulheres também se libertem. Lu, Ótimo. é um prazer inenarrável, minha amiga, ter você aqui com a gente. A gente está muito feliz. A gente quer dividir a sua história com muitas pessoas que vão se identificar e com certeza vai também, quem sabe, se transformar. Então, obrigada, Lu, obrigada. Poder contribuir esse momento de alegria aqui, dividir, eu acho que fortalece a gente, né? Lu, então quando você olha para trás, qual foi o momento em que você se conscientizou de que o seu corpo era um problema? Uau! Eu precisei me perder para me encontrar, né? Eu não tinha essa certeza de que o meu corpo era um problema. Eu passei muito tempo tentando agradar todo mundo, né? Mas foi nesse momento onde eu entendi que eu não estava agradando a mim mesma que eu percebi que não era sobre o outro, era sobre mim. Sempre tive como ponto forte meu sorriso, meu bom humor, mas eu usava tanto isso que eu passei a ser a palhaça da história, sabe? Era aquela coisa assim, a Luciana chegava, a diversão era garantida, mas até que ponto que era uma diversão saudável e não uma diversão para poder tirar o olhar de outros lados, né, onde eu não me sentia confortável. Essa história de ter o humor como ponto forte é um perigo, porque você pode ir para um outro extremo. Quando eu passei a agradar o outro e parei de me agradar, essa desconexão foi muito forte. Quando eu falei que eu precisei me perder para me encontrar, precisei mesmo. Eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, o meu corpo gritou, minha pele estourou inteira. Eu fui a 15 médicos, fiz biópsia, suspeita de lúpus. Ai não, agora pode ser isso. Meu corpo estava gritando. Estava pedindo socorro. E eu não entendia isso. Para completar tudo, eu quase perdi o meu casamento. Então, nesse momento, foi aquele encontro meu comigo mesmo no espelho. E aí, como é que você tá de verdade? Eu era feliz. Eu não era feliz, mas eu vivia uma felicidade do outro. É um esconderijo, né? Quando você realmente percebe, às vezes demora. É muito desafiador uma mudança, porque a gente não entende que é começando por nós. E esse olhar, o espelho como simbologia, né, ali de verdade, ali dentro, sem ninguém por perto, como é que você tá de verdade? A mudança por dentro dói, né? Olhar para o que está incomodando dói.
mas também transforma. Porque é preciso poxa, não tá bom, e aí? Nós vamos ficar remoendo isso, cultivando isso? Quanto tempo, né? É isso que eu ia Até perguntar. quando, né? Como que é o processo? Dar aquele primeiro passo, assim, preciso mudar. Como que foi isso pra você? Não foi por minha conta esse primeiro passo. Eu precisei escutar do meu marido que ele queria se separar de mim depois de 20 anos de casado. Imagina, eu sou publicitária, sou pedagoga, sempre trabalhei, dei aula de inglês. Quando não era mais publicitária e comecei a mudar muito com ele, eu dei um jeito de trabalhar sendo professora de inglês. E aí, de repente, largo tudo e começo a acompanhar ele de país para país, tudo em ordem para ele botar para quebrar no trabalho dele. Eu era uma empresária de casa, sabe? Eu não entendia isso, mas hoje eu tenho claro que é um trabalho ainda mais duro, né? Atendendo todos os standards, né? Todos, assim. A loucura é... Nota 12, E né? olha que eu tinha vergonha de falar, você não está trabalhando? Eu tinha vergonha, como se fosse uma culpa ali. E por aí vem esse aumento do peso ainda maior quando eu saí do país. Hoje eu vejo isso, né? A voz que não fala, cala. Com comida, com agonia, né? Com extremos. Quando o Alexandre falou que queria se separar, eu falei, hã? Ele falou, você não gosta mais de mim. Opa. Foi isso que ele falou. Falei, só essa, não né? Eu gosta achei que era uma mais, né? desculpa mais... Um upgrade nas esfarrapada, né? desculpas. Depois que eu mudei toda a minha que vida pra jeito poder de caber. falar, eu não gosto mais de você, qual é? E aí ele falou assim, você não gosta mais de você, como é que você pode gostar de alguém? E aquilo foi... Impactante. Foi muito difícil, gente. Eu fiquei muito perdida. Eu chorei muito. Eu fiquei apavorada. Eu tava vendo a coisa ali escorrer pelas minhas mãos, o amor da minha vida, né? Eu já não conseguia emagrecer, porque não era falta de tentativa. Fazia tudo junto. Tava ali, com aquela agonia em mim, tratando uma depressão, uma síndrome do pânico. Já tinha esgotado as minhas possibilidades. Eu ainda ia perder meu casamento. Eu precisei mesmo tomar esse tapa amoroso para pensar, parar e falar, e agora, Luciana? Num primeiro momento eu ainda fui pelo caminho errado. Encontrei outro médico, eu tava sempre assim, agora vai dar certo. Ai não, agora é esse. Quanto mais restritivo, quanto mais sofrido, mais eu achava que ia dar certo. Mas você achava Olha assim, que loucura. tipo, pílula mágica? Assim? Achava, claro que achava. Aham. Eu queria dormir gorda e acordar magra. A gente fica procurando culpados irresponsáveis. Você quer ser emagrecido. E quando a gente quer ser emagrecido, a gente até emagrece. Mas a gente não sustenta o processo. E aí, eu precisei de um segundo tapa. Eu tinha muito medo de morrer. Eu tenho ainda, eu não vou morrer. Eu tenho certeza que eu não vou morrer. Vou virar purpurina, alguma coisa bem glamurosa, assim, sabe? Eu tinha uma gordura que quando eu deitava, ela me sufocava. Então eu acordava de madrugada assustada mesmo. Aquela gordura me sufocava. E como o Alexandre trabalhava e viajava, eu ficava com a Duda. Como a gente foi pra fora do país, você não tem família, né? Duda, sua filha, A Duda né? é minha filha. Eu tinha medo de morrer e eu ensinava ela a ligar pra emergência. E ela percebia isso? Eu não sei se ela percebia isso, mas ela um dia perguntou pra mim assim, mãe, por que você não tem roupa igual das outras pessoas? Você tá sempre de roupa de ginástica, né? E eu vivia com esse... Tô malhando, então eu tô fazendo Porque você por onde? ia fazer Eu atividade. ficava 3 horas na academia. Fazia de brincar. todas. Ou seja, tinha um esforço, né? Não Aham. existia um esforço da sua Eu fico parte de indignada querer- com as pessoas que falam que o gordo... As pessoas a pensam que o culpa é gordo dele, tá é sentado culpa. ali, comendo brigadeiro e assistindo Netflix. Eles acham mesmo. Tem alguns E não que, é. que são, né? Mas tem muitos Eu acho que que tem não. alguns que são, sabe por quê, Ju? Porque eles não têm outro caminho. Porque eles estão fartos. Desistiram. De tentar e morrer na praia. Porque o modelo tradicional para emagrecer, qual é? Fecha a boca e faz exercício. às vezes é só não fechar a boca e adianta. fazer exercício. Ai, coitada da Luciana. Quantas vezes, gente? Eu cheguei num lugar com aqueles olhares. Além de eu estar numa postura de vítima, que as dietas colocam a gente, né? Porque é tanto sofrimento que você fica vítima delas mesmo. Você sabe que o outro tá pensando. E às vezes não é nem por maldade, coitada. Coitada. Sim. Não tem nem prazer, nem pode comer. Eu nunca tinha imaginado tamanho o teor emocional que está por trás de um distúrbio alimentar. Porque a gente é ensinado a fazer conta, né? Você come menos, faz mais exercício. Você falou agora, eu ficava 3 horas na academia. Falei, cara, 3 horas na academia, não tenho 3 horas hoje para fazer nada com 3 crianças pequenas. Essa conta não fecha. Ela não é exata, ela é emocional. Ela é emocional. Por isso que eu falo que quando eu pensei no método, quando eu comecei a dar certo e tudo, o que mudou? Eu não fechei a boca, eu comecei a escolher melhor. Agora eu comecei a tratar das minhas emoções. O sobrepeso é sinal que algo
alguma coisa não está boa na sua vida. Alguma área da sua vida está desequilibrada e ali na comida você encontra um conforto imediato. Vai falar que não é bom comer. Claro que é. Né? Quando você me fala que uma das coisas que fez você dar uma virada foi o gatilho também do Alê, de falar, olha, eu não quero mais você. Mas eu queria saber, e o antes? Como era você se relacionar com seu marido? O Alexandre nunca falou pra mim que não gostava mais de mim. Nunca deixou de me procurar. Nunca me senti desrespeitada, desvalorizada. Nunca fiquei com a pulga atrás da orelha pensando em outras mulheres. Ele sempre me fez sentir amada. E uma vez eu estava escrevendo a minha história mesmo, né? Quando eu comecei a trazer para as pessoas. E tinha uma parte que eu falava e aí eu acho que ele deixou de me amar. E ele leu aquilo e me chamou. Eu fico até emocionada. Ele falou, eu nunca deixei de te amar. Eu acho que foi por isso que eu me vi na obrigação de te falar que você não gostava mais de mim. Porque quando a gente não gosta da gente, a gente não consegue se entregar para o outro de verdade. E isso não é só em relacionamento amoroso. Sim. Qualquer um. Quando você tem essa desconexão com você acaba sendo impaciente, intolerante, amarga, reativa. Quando ele falou isso pra mim, eu custei a entender nessa prova de amor que ele me deu. Mais uma. Cadê você? Como eu falei, eu vivia a felicidade deles. Eu não estava vivendo a minha essência, né? O que eu acreditava de verdade. E eu virei a pessoa do tanto faz. Tá tudo bem. Eu largar isso pra lá, porque era desafiador mexer nesse buraco. Então, quando a gente começou a namorar com 17 anos, eu pesava uns 80 quilos. Eu era gordinha. Amiga de todos, super sorridente, sociável. Era super engraçado, era super amiga dos meninos. Mas eu queria que os meninos olhassem pra mim e falassem assim, chegou a gostosa da Lu, sabe? Como aquela coisa, claro. Quem eu não falo, quer, né? Pô, quem não quer, né? Escutar isso. Mas não, a Lu era a gente boa. E a conexão com o Alexandre, desde o primeiro momento, foi muito forte. Foi de um respeito de amizade. Ele sempre agregador. Eu sempre brigava, aquela coisa de brigar com o pai, com a mãe, ficar falando. E ele falava assim, você já pensou que eles têm razão? Ele sempre foi essa pessoa do outro lado, do questionamento pra mim mesmo, sabe? Aí tinha vezes que eu até falava, que menino chato, eu nunca tenho razão, né? Eu nunca tenho... Que saco! Eu falava, caramba, não é que isso faz sentido? Então foi uma relação muito construída em cima do respeito e do aprendizado. E muito em pratos limpos. Ele falou assim, escuta, a gente vai ser feliz até que a gente seja feliz. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, vamos ter um combinado de que eu vou ser a primeira pessoa a saber e você também, porque eu acredito no amor assim. E a nossa relação sempre foi muito boa, mas quando eu consigo colocar ela ali numa televisão e assistir, eu me soltava com ele, mas depois de tomar uma. Você transava de luz acesa, por exemplo? Capaz, guria, você tá louca? Sabe, era aquela coisa de que o dia que sabia que ia rolar, eu precisava de chegar rápido, tirar a cinta. E eu não bebo, eu nunca bebi. E ele sim, ele gosta. Eu esperava ele passar daquele lugar ali pra eu me sentir à vontade de se como soltar. se ele não estivesse lembrando. Ou te julgando. Eu não podia imaginar o tanto que era bom me reconectar comigo. Porque agora fica até uma coisa louca, né? Às vezes a Duda chega lá no quarto e fala, mãe, eu tô pelada lá andando, conversando e tudo. Ela fala, mãe. Eu falo, o quê, minha filha? Nada como se sentir bem, né? Com o próprio... Sabe aquela coisa de... Porque isso então não existia. Você Não existia. pelada, trocando de roupa na frente guria. dele. Capaz. É que muitas vezes a gente nem se esconde do outro, muitas vezes a gente se esconde da gente mesmo, né? E não é uma questão estética, sabe? É uma questão de me reconhecer, de me valorizar, de entender os meus defeitos, de me aceitar como eu sou. Mas o Alexandre te deu a melhor oportunidade, né? Na hora que ele falou isso, além do choque, obviamente, você falou assim, nossa, não consigo, já tentei de tudo e agora eu vou perder ele? Ou você falou, não, agora é o meu momento de virada. Qual foi, assim, o primeiro momento? Você lembra que a gente estava conversando e eu falei que foi o primeiro momento, esse tapa dele, e eu tive um segundo, que eu fui para um médico de regime no Peru, que me deu um remédio natural, que eu nem sabia o que era aquelas gotinhas que eu ficava completamente Tão natural que elétrica eu não e não sabia que comia tinha lá nada, dentro. a boca seca aqui do lado. Eu emagreci 20 quilos assim, ó. Num piscar de olhos. E aí eu tava super animada que a coisa ia engrenar, a gente saindo do Peru, indo para os Estados Unidos, Venezuela, aquela insegurança de não saber para onde ia. A Duda ficou 6 meses estudando em Belo Horizonte, no processo de transição para começar o ano americano. E ela arrumou uma amiga muito fofa e ela agarrou na Sofia. E a Sofia era filha de pais separados e a mãe também, essa luta pelo peso também. E ela morreu, dormindo do lado da Sofia. Que eu falei, meu Deus. E um dos remédios que ela estava tomando Era o que você estava Era o que você estava tomando. Uau. E eu tinha feito um carregamento.
de Daquele remédio. remédio. Como eu estava indo embora, fiquei amiga do médico, ensinei ele a sambar, a técnica do mata barata, mata barata, mata barata. Eu chegava lá e ele falava, ai, por Deus, lá vamos lá com caracha, lá com caracha. E aí, tome-lhe remédio, Eu tome-lhe levei uma receita e vamos mala levando. com validade alongada, tô feita. Eu abri e jogava na privada para dar uma descarga mesmo. Eu acho que hoje eu vejo o simbolismo disso. Não é que eu guardei em outro lugar. Não dava mais. O remédio, a dieta, eles são alternativas para quem quer emagrecer. Mas emagrecer e manter não tem como sustentar. A indústria farmacêutica é maravilhosa. Médicos, nutricionistas estudando ali, trazendo o melhor pra gente. Mas quando não se encaixa na sua realidade, não dura. Quando não tem o emocional aqui, fica raso. Se não tem Você mudança de emagrece para comportamento. engordar. Gente, eu parei de tomar o remédio. Eu nem sei em quanto tempo eu já tinha uns 20 quilos de volta. E ainda fui morar nos Estados Unidos. Gente, Na terra do junk Tá food. tudo errado. Foi lá a minha mudança. E eu não entendia que essa busca eterna pelo dormir gordo e acordar magra me levou para depressão. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu tava num buraco tão escuro, tão escuro. Que bom que lá dentro eu ainda arrumei fôlego para dar uma... E foi por mim mesmo, porque é um lugar de muita dor mesmo. Agora, às vezes, é preciso essa dor para você até amadurecer e não voltar lá. Aquela minha foto do antes passou muito tempo escondida. Doía olhar ali. Hoje eu não tenho dor. Hoje Tinha eu que tenho colocar na geladeira junto com a foto de hoje. muita alegria por aquela pessoa ali que precisou de passar por tudo aquilo e que mesmo assim não desistiu. É difícil. É desafiador mesmo. Claro que é. Porque difícil é É desistir. ficar do jeito que tá. É difícil. Você começar a prestar atenção na sua alimentação, você começar a mastigar mais, você começar a prestar atenção no seu sono, na água que você bebe, ir para um médico e escutar dele que você tá com a pressão alta, pré-diabética, que você corre o risco aumentado aí de um problema cardíaco, porque você se perdeu em você. É um chacoalhão Ô Lu, e que a você pessoa percebe precisa. que na verdade, o medo de você morrer foi o ponto essencial para você começar a viver? Você acha que nasceu uma outra Lu? Ou a Lu só tirou todas as camadas que estavam ali escondidas? Eu acho que os dois. Sabe por quê? Porque além de eu ter tirado todas as camadas escondidas, às vezes eu fiz despertar coisas que eu nem sabia que eu tinha. Não sabia que eu era inteligente. Como não, amiga? Você sempre foi inteligente. Eu vejo a Luciana, além de ser alegre, feliz, você sempre foi inteligente. Eu me perdi para me encontrar. Né? Eu morri para nascer de novo. Sabe? É nascer mesmo. Eu não mudei para ser outra pessoa. Não é aquela coisa que eu morri e vim outro. Não. Eu peguei tudo meu que estava esquecido ali. Porque você para e pensa, né? A gente já teve conquistas na vida. Até a conquista do grande amor é uma conquista, né? O passar no vestibular, o primeiro emprego. A gente esquece dessas vitórias e a gente foca só no que não dá certo. A gente esquece de que muita coisa na nossa vida deu certo. E por que não você tirar esse foco do que não dá certo e focar no novo, né? E o que dá certo? A vida do ser humano é assim, de altos e baixos. Tem alegria, tem perda, tem luto, tem tudo. E quando você coloca o E nessa situação toda, você começa a entender que não é sobre o que acontece, é como é que eu reajo a isso. Né? O que eu faço com isso? Porque a pessoa está sempre adiando a mudança quando se fala em emagrecimento. Porque agora não dá, eu tô com um filho pequeno. Porque agora não dá, porque eu tô viajando, vou ser transferida. Porque agora não dá, porque eu tô lotada de trabalho. Olha aqui esses meus projetos. Eu tô lotada de trabalho e o que eu consigo? Melhorar um pouquinho. De melhora, de evolução. A pessoa vai na linha da perfeição. Perfeição não existe. É tão estressante. Né, estressante que isso aqui, uma hora... Por que isso? Eu vou começar a fazer no mês que vem uma dieta. Eu vou pensar... Primeiro que quem tem que fazer dieta está acostumado a sofrer. De novo que eu vou seguir aquele cardápio. Meu Deus, de novo. E Liz, a gente está no final do ano. Está chegando a melhor época do ano. Que tem cheiro de comida gostosa. Tem todas as festas, tem todas as celebrações. Por isso que eu falo, não é a comida que emagrece e engorda. É a relação que você tem com ela. Porque a comida... ela é vital, gente, eu preciso comer. E comer com prazer. Então a pessoa adia, porque ela na mesma hora fala assim, eu não vou nesse trem não, porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Ela vai me dar, eu pelo menos era assim, né? Peito de frango sem óleo, e é só peito de frango, a carninha branca, sequinha.
E a salada não pode azeite. Gente, mas que prazer dá pra ter nisso, é melhor não É. comer. Desculpa, é melhor não Olha comer. isso. Pelo que eu vejo, a expectativa que as pessoas têm sobre a gente tem muita potência em relação a esse tipo de distúrbio. Dentro de quem está muito acima do peso, tem toda uma questão de julgamento, que eu acho que é muito grave, né? Então, de achar que você é preguiçosa, de achar que você não está nem aí. Então, como que é quando você efetivamente tem um problema que acontece, além, obviamente, da parte psicológica, que a gente Sim, sabe que não sim. dá para dissociar, para você conseguir, né, enxergar a realidade do jeito que ela é e fazer o seu melhor dentro exatamente do que você pode fazer com aquilo para você sair desse buraco. Primeiro que a gente tem que entender que não é sobre o outro, é sobre a gente. Uhum. Isso é muito desafiador. A pessoa que está acima do peso, alguma outra coisa ela tem que fazer para conquistar, para se aceitar. Quando eu falo do tanto faz... Você tá engolindo tudo. Você tá Meu engolindo Deus, tudo. por que a gente faz isso? Né? Por que eu não posso falar? Não, eu não quero não, obrigada. Ai, mas eu fiz para você. Agora, se ela vai lá e pega o bolo e come o bolo inteiro, Tá vendo? Nossa! Exagerada. as pessoas vão te julgar, ou sim ou não. Uhum. Elas vão falar. Agora, o que você quer falar de você? A gente tem que ter claro o que a gente não quer. Porque quando a gente tem claro o que a gente não quer, já é um ponto de partida. Para a gente entender essa expectativa do outro. A sua expectativa. A gente não está aqui para falar do outro. E muitas Mas vezes... você acha que a gente sabe em qualquer idade, Lu, que a gente não quer? Capaz. Eu sou filha única até os 5 anos de idade. Primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, primeira tudo. Era para eu ser bem mais cagada do que eu sou. Assim, né? Bem mais estragada do que eu não, sou. mas foi criada pra ser a Incrível. boazinha, perfeitinha. Olha isso. Pra ser a E boazinha. eu procuro, sabe, entender essa minha obesidade, porque nunca foi falta de amor. Mas o excesso é ruim em qualquer sentido. Mas o excesso de É expectativa. isso. Todo mundo esperava que você fosse a filha, a neta, a É. sobrinha, a aluna, a dançarina do balé da escola, a. E Mas eu aí, com nunca- relação a isso, seus pais, como que era nesse processo que você começou a ganhar peso? Olha Acho que é só. o quê? Com 12 anos de idade? Não, que eu você- acho que Qual? eu nasci gordinha. Ah, tá. E Como aí foi eu fui sempre esse gordinha, processo? mas aquela gordinha Ah. fofa, né? Fofa. Sim, sim, sim. Ah, que linda, tão saudável. Ela gordinha. adora comer. Olha, e a Come mamãe de conta tudo. que eu não comia doce de jeito nenhum, que ela pegava, enfiava o chocolate. Falava, gente, que ela achava lindo aquele bebê todo sujo de chocolate para tirar foto. É que eu comia, eu não queria. Que aí ela, até que a minha tia descobriu o doce que eu gostava. Em a Benta da Copenhague. É um estímulo ali que... A minha mãe e meu pai eram as pessoas mais amorosas do mundo comigo. Eles aprenderam que para emagrecer tinha que ter comida especial e fazer exercício. Então a Luciana, eu tinha na despensa a latinha de atum, o pão sem miolo, o diet, o light, era assim que existia, Sim. né? Era aquilo ali que emagrecia. E o resto da minha casa era outra comida. Era o bolo de cenoura com chocolate para todo mundo e para mim a salada de fruta. E eles não te davam? Eles não te ofereciam? Não, e era aquela coisa do tadinho da Lu. Comia escondido, sem ser na minha frente, para não prejudicar. Gente, isso muda Olha a dinâmica isso. da família inteira. isso. Isso muda a dinâmica da E família aí a Lu se inteira. sentia menor ainda, né? A Lu se sentia mais inferiorizada. Como assim? Eles estão escondendo. E a minha Fazendo mãe todo era mundo magra. fazer escondido por Minha minha mãe causa. era magra, linda. E a geladeira era aquelas dietas do Atkins. Eu lembro disso, eu menina. Então eu tinha na minha cabeça que para ser magra, igual a minha mãe, tinha que passar a tarde na academia, porque ela trabalhava de manhã, e ia de tarde para academia porque ela gostava. Ela fazia o exercício dela, ela fazia a sauna dela, ela encontrava com as amigas dela. Mas na minha cabeça, era aquele momento que a minha mãe saía para malhar e para ela poder comer. Então já vem de uma vida, né? E não é porque eles queriam que eu sofresse, não, porque eles aprenderam assim. Por isso que eu falo de modelo tradicional. Esse modelo acabou. Sabe o que eu acho? Os nutricionistas, os médicos são maravilhosos. Eles estão cada vez mais capacitados com essa cura. Mas eu cada vez acredito mais na prevenção. Tá bom, Lu, como que você chegou a ser magra? Eu quero saber esse processo aí. Eu voltei para o Vigilantes do Peso quando eu fui morar nos Estados Unidos, que era o mais amigável. Né? Era negócio de contar os pontos. Mas ainda assim, hoje, analisando, eu vejo que faltava
os nutrientes, né? Porque eu burlava aquilo ali num Big Mac o dia inteiro em jejum e um Big Mac com um sundae feliz. Pico de índice É glicêmico. aquela cabeça, né, que não muda. Não adianta você querer ser magro se a sua cabeça não acompanha. Se você não sai dessa coisa do muito ou pouco, muito ou pouco. O primeiro passo desse processo que eu fiz foi entender que eu não estava sozinha. Quando no Vigilante tinha os encontros semanais e quando uma amiga me chamou para ir para um grupo de amigas que faziam uma dieta, mas juntas, Olha que legal. tudo começou a mudar. Olha. Essa coisa de Olha que que legal. a gente tem que ser forte. Olha a nossa rede a gente aí. tem que ser... Não existe Olha a rede isso, aí. ser forte sozinho. Sozinha, né, Não Lu? existe. Eu entendi assim, uma pessoa escrevia assim no grupo. Ai, gente, esse final de semana eu não consegui. Eu juro que eu tentei, mas eu fui para um churrasco e eu fiquei lá comportada, assim, tentando fazer as minhas escolhas, mas eu fiquei com tanta raiva do povo falando comigo que eu não estava comendo, que chegou em casa eu me atraquei com uma lata de leite em pó, que não tinha nada para eu comer. Quando eu entendia isso da outra mulher, não consegui. E quando eu entendia da outra mulher, consegui. Pô, eu viajei, eu fiz um dia lindo, eu voltei com o mesmo peso e eu não sofri. Eu falei, caramba, gente, também posso. Olha. Também sou eu e também posso. E nessa construção, eu entendi que eu tenho um dia ruim. E É o daí- E. e aí, O que eu vou fazer faz com parte. isso? Eu não preciso desistir Isso. mais. Exatamente, porque senão a gente vai para autossabotagem, né? Então, hoje eu não fui bem, não consegui. Aí Isso. amanhã já de novo, aí depois já que, virou o processo. Já que. Uhum. E como a dieta é muito sofrida, então tá, beleza, escorreguei. E como é que nós vamos caprichar hoje? Foi a partir disso que eu desenvolvi esse método, onde a gente olha pra gente todo dia e vê as oportunidades. E Você falando consegue- desse método, né, que é o movimento Change. Por que o nome movimento Change? Ah, Conta um pouquinho pra Eu gente. conto. O movimento Change, ele veio, eu estava fazendo uma especialização em psicologia positiva no Roubim, veio uma professora, Linda Wallace, com o modelo Change. É um modelo mesmo. Cada letrinha significa uma coisa. O primeiro, C, clarear. Acho que a gente tem que começar pela consciência. certeza do que quer ou não quer. Depois a gente precisa ter esperança, que é o H. Porque através dessa esperança, por isso que a gente resgata as fortalezas, lembra as suas vitórias, que ela precisa agir, que é a letra A. Action. É o plano de ação. Beleza, já entendemos. O que nós vamos trabalhar aqui? Quando você esquematiza uma coisa que é palpável, que você vai chegar ali, pouco a pouco. Não, eu quero emagrecer 50 quilos. Porque você pensa pra mim, pra eu chegar no IMC da saúde, eu tinha que emagrecer 44 quilos. Não, e se você ficar com uma meta tão longe, Olha aí. você não Cria chega lá. ansiedade. Eu Você vi tem 5 que em 5 colocar o quilos. step by step. 5 em 5 quilos. Eu tenho uma foto. Vou mandar pra você colocar depois pra ilustrar. Eu do lado de 54 quilos. Ai, que legal. Os pacotes de arroz, mais 4 de feijão. 54 quilos, eu ali do lado. Era o que eu tirei do meu corpo, da minha alma. Aí vem o N, Navigate. Por quê? Um dia o meu pai morreu, o outro dia eu escrevi um livro, no outro dia a minha mãe vai pro CTI, no outro dia a Duda é destaque da escola. Sabe? Isso é navegar. Emoções. Caramba! Tantas emoções. né? Como é que nós vamos fazer? alto, baixo, Aí é alto, que vem o baixo. poder do E. Então vamos agregando. Vamos pegando. Beleza, entendi. Estamos na lama lascada. Respira. Pega a boia. Pega a boia. Estica a mão, pega a boia. Vamos entendendo. Evolução, evolução. Aí depois do Navigate vem o G. Go for it. Mete bronca, minha amiga. Mete bronca que essa vai ser a sua realidade a partir daí. E aí vem o E, que é o expand. Vamos Olha, que expandir. legal, que Que lindo. lindo. Né? Vamos ver. Ah, você não bateu a sua meta ainda? Olha o tanto que você evoluiu. Olha como é que você está hoje. Além de você ter conseguido, você ter feito o seu caminho, né? E ter tido muito sucesso com o que você se colocou para fazer, você conseguiu expandir para outras mulheres, para outras pessoas que passam pela mesma coisa. Então, acho que isso é o mais lindo, que não só É mesmo. você conseguiu atingir, mas você está ajudando tantas outras pessoas a atingir e a montar muito, essa rede de muito apoio, que é o legal. que fez muita diferença para você. Isso é propósito, né? Tido. Sim, Eu não entendi esse trem de propósito, enquanto você propósito, meu Deus, que propósito é esse, caramba, né? E quando você entende que a sua história, a sua transformação inspira o outro a transformar a vida dele, Sem dúvida. e não para ele ser aquela outra pessoa lá do pedestal, mas para ele ser ele, sem filtro. Não tem vergonha mais. Eu não tenho vergonha de errar.
quando eu fui impulsionada para dar o meu máximo, e o Alexandre tem muito a ver com essa história. E ele falou comigo assim, para de falar isso, que eu que fui responsável. Eu falei, gente, como é que eu vou parar de falar isso? É verdade. Foi você, meu filho, que pisou ali num calo que me fez pular. Né, que me fez pular. Mas é bonita a parceria que vocês É têm, muito né? legal. A relação O é amor muito bonita dos dois. fortaleceu. O amor ainda vai gostoso, né? Não precisa pagar a luz, ao contrário. Contrário, Eu já quero ficar lá. Eu quero me exibir. Você já é isso fez que você aula de falou. polidense, tudo. Meu Deus! É isso que você falou, a gente muda de trabalho. A pessoa acha que isso é gordofobia, gente, isso não é gordofobia. Isso é vida, isso é amor próprio, isso é reencontro. Eu falo que eu quase perdi o meu casamento por falta de amor. Amor próprio. Porque era isso, o grande lance. Ai, que chato agora, tem que ter autoconhecimento, não aguento essa palavra, autoajuda. Meu Deus, eu queria falar para quem estivesse escutando a gente, para com isso. Porque se a gente não conhece a gente, se a gente não ajuda a gente, ninguém vem salvar a gente. Nem o marido, nem a amiga, Olha, nem o médico. Tem uma mentoria que eu faço em especial, muito legal. Só depende A gente da tem encontros semanais. Tem muita gente que fala que o Movimento Change, o programa, é o AA. E é mesmo. Alô, mas eu juro que eu pensei um pouco nisso, amiga. Eu é. juro que eu pensei. E olha que legal, a pessoa que sofre com um vício, porque nós somos viciados. Qualquer vício, né? É Qualquer vício, a gente ainda é Gente, logo, o logo vício vai surgir químico do o AA açúcar. do celular. Eu tenho certeza. Do celular. certeza. Eu não tenho dúvida. Não tenho logo, dúvida. logo vai vir aí. Quando a pessoa entende que o que está acontecendo hoje é que a gente desconectou da gente, né? A gente está ali no automático, na cobrança, nananã. Aí quando a gente fala de gordofobia, aí o povo não dá... gente, eu fico indignada quando eu vejo aquelas cadeiras de gordo. Eu sei, é uma doença, mas eu acho que a gente tem um papel fundamental na vida dessas pessoas para elas não desistirem dela e se apegarem a essa posição de dor, dor. Duvido. Eu sou uma gordinha feliz. Duvido! Gente, eu falo isso com muita propriedade. Isso não existe. Sozinha, na frente do espelho, com você mesma, na hora de você escolher uma roupa para você vestir e você coloca um negócio, você não se adequa àquilo ali, aí você tem que colocar na sua cabeça de que corpos livres... Não, gente. Eu era tão presa dentro de mim mesma, sabe? Os padrões de exigência, eles podem ser muito diferentes para cada um, né? Então, sei lá, qual que é o peso ideal que cada um considera? Sei lá, um vai querer mais sarado, o outro vai ser feliz um pouquinho acima do peso e tal. Agora, o que eu acho é que você tem que se sentir bem, efetivamente, com o que você deu de melhor, né? E o que você recebeu. Então, também, às vezes, a gente coloca que, sei lá, para você ser feliz, você precisa estar dentro de um padrão. E, às vezes, esse padrão é algo até que você não consegue atingir. De repente, sei lá, você não quer ter nenhuma celulite. Mas você já tem um monte de celulite, você não vai ter. Então, assim, o quanto também, muitas vezes, a gente não se exige demais. Então, a gente vê, as canetinhas hoje, né? As canetinhas hoje são uma grande ferramenta para você... Se adequar à sua autoestima até, né? Eu acho que assim, tudo é válido, contanto que a gente não perca completamente a noção, né? Eu tenho um pouquinho de medo, assim. Eu acho que Eu assim... quero ir pro tom muito Adoro. combativo, sabe? Eu acho que a gente queremos não pode ir para um julgamento. Inclusive, acharam que o movimento Change ia acabar por causa das canetas. Tá, e não Não vai é. acabar. E não Aí você até pensa, porque... você vai tomar caneta o resto da sua vida? Exatamente. E outra, E não a é gente nem não pela sabe questão de ainda dinheiro. o que vai acontecer. Não, mas eu acho que ela questão de pode ser efeito uma colateral. ferramenta. E eu acho que ela Sim. pode ser uma ferramenta excelente. O que eu acho que a gente não pode virar é dependente disso. Mas é aquela... Quando você pega, sabe, Ju, a bula, eu já tomei a caneta. Eu também. Eu não tomei a Ozempic e a Monjaro porque eu fui salva antes, né? Eu me salvei antes, mas eu tomei Saxenda, eu tomei Victoza, e quando custava 3.600 a canetinha, lá no Peru eu tinha no meu... E meu ginecologista que me deu aquela coisa assim, socorro, eu tomava o remédio glifage de quem tem diabetes para ver se eu diminuía os picos, enfim, não adiantou. Sabe, hoje eu entendo os efeitos colaterais que eu me submeti e eu tenho que ficar calada, porque estava escrito ali.
Eu acho que a pessoa que é diabética, que ela precisa da caneta, ou a pessoa muito obesa, que ela precisa de um empurrão, válido. Mas se ela não aprende a lidar com as emoções, está escrito lá. Nem preciso ser eu falando. Você pegar a bula, você está lá. Se você não mudar o seu estilo de vida, você vai jogar dinheiro fora. Vamos dizer assim que o seu vício era a comida. Era a comida que te trazia esse conforto, né? Você engolia. Eu sempre fui, e há muito tempo venho me trabalhando para ser menos explosiva. Então, para mim é o contrário. Eu não engulo, eu vomito. Eu boto para fora, doa quem doer. E das formas mais indelicadas que você pode imaginar. Quem me vê aqui sentadinha, né, rosinha, assim, juro pra você, se perguntar pro meu marido, para as minhas amigas de infância, eu tive momentos de dor profunda, de dor extrema, e o que me aliviava era pôr pra fora. Então, eu falava de forma grosseira, eu usava palavras fortes, eu levantava o tom de voz, não fazia pra magoar o outro, mas era o que me permitia aliviar, né? E assim, eu poderia estar tomando antidepressivo para não sentir com tanta força e não botar para fora de uma forma tão grosseira. Porque o meu vício era pôr para fora, o que me aliviava era pôr para fora, entende? Eu poderia talvez ter escolhido a bulimia, comer e botar para fora. Poderia, nem passou pela minha cabeça, né? E nem sei, posso estar falando uma grande besteira, vocês me perdoem aí. Mas assim, o que eu estou entendendo é que na proporção que o seu vício era engolir, o meu vício era pôr para fora. E qual foi a escolha que eu fiz? Foi me trabalhar, foi me conhecer, foi encarar o caminho mais difícil, foi pedir desculpa, foi respirar fundo, contar até 10 antes. Ação, né? Sim. Então, assim, tô vendo que a temperatura tá subindo. O que eu vou fazer? Eu vou continuar nessa conversa? Não vou continuar nessa conversa. Tá difícil, eu já tenho que sair. Então, se desculpa, a gente conversa depois. Tudo bem, eu até tomei o CBD, o canabidiol. Por que eu sentia? Ele me dava um tempo de respiro entre a emoção subir e eu não falar. A reatividade um pouquinho mais baixa. Eu conseguia parar, eu conseguia falar, tá subindo a temperatura, eu vou errar na mão, eu vou falar coisa que eu não quero, então vamos parar essa conversa e a gente continua depois? Então, foi uma ferramenta, foi útil. Talvez se eu venha passar por um outro momento muito difícil, eu não me furtaria ao direito de usar uma ferramenta de novo. Mas passar a vida tomando antidepressivo, passar a vida na tomando caneta, remédio porque eu nunca tive problema com a balança, porque eu nunca engoli, mas eu punha pra fora. E o pôr pra fora não era bom pra mim, porque depois a ressaca moral, ninguém sai feliz dessa história, entende? Então, você me perdoa aqui, mas eu tô fazendo esse paralelo com botar pra fora, né? E não botar pra dentro. Aqui, né? Eu era bulímica também. Muitas vezes, né? As pessoas têm essas duas coisas, né? E tirava para fora. E quando você falou, né, a forma de explosão, de colocar para fora, tem muito sentido também. Às vezes, muita coisa que ficava calada precisava ser dita. Então, talvez fosse esse vício que eu alimentava, né? E não emagrecia com ele, hein? Olha bem. Olha! E quantas vezes eu colocava para fora e não adiantava. As pessoas não veem isso. E a gente está vivendo um boom de saúde mental. Sim. E eles querem convencer pra gente que o nosso problema é químico. Que a gente precisa de um remédio para dormir, do outro para acordar, do outro para desacelerar. Não é. Quem dera isso aí resolvesse. O nosso problema é mesmo de desconexão, né? De saúde mental, desse encontro, de entender, poxa, eu tenho que emagrecer 1 quilo, será que eu preciso mesmo da injeção? Ou eu preciso me libertar desse vício químico que o açúcar me dá? Sim. O que eu posso fazer por mim mesma, né? Que eu não preciso de mais nada. Vamos melhorar essa semana? Então vamos comer só uma vez? Eu falo muito sobre isso. Não é o extremismo de uma vez, porque eu estou falando de construção de estilo de vida para sempre. Sim. Então tem que ser dentro do que você consegue fazer. No meu TCC de psicologia positiva, eu tinha muita vontade de trabalhar com isso, porque as pessoas começaram a me pedir ajuda. Luciana, como assim que você está comendo essa torta de sonho de valsa e você tá magra? Como assim que você viajou e ficou 30 dias fora, fez uma viagem na Ásia inteira, que você experimentou um monte de coisa e voltou com 300 gramas a mais? Legal. Que é isso? Porque, de novo, nós, seres humanos, fomos preparados para o 8 ou 80. A gente não foi treinado por um caminho do meio,
onde você tem a liberdade de errar, a liberdade de corrigir. Sim. Eu não tenho que chegar no extremo para melhorar. E eu acho que E isso essa- faz muita diferença para as muita. pessoas. Essa coisa porque do peso esse perfeito. medo, né? Esse Sim. medo de você ter errado, você fala, quer saber, Gente. amanhã eu não vou nem participar do grupo. É. Eu tenho medo de falar o que eu fiz. Como é que eu vou confessar que eu errei? Maravilhoso, maravilhoso. Já zoei você a trazer dia, isso. já zoei o programa. A pessoa, não quero quando ela mais. se liberta disso, ela fala, gente, deu tudo errado. Caguei. É isso. Quando a pessoa consegue ter essa coragem de fazer isso, De se ela tá... vulnerabilizar, né? Ó, eu De fiquei até assumir- arrepiada, Eu porque é também. de sobre assumir isso. a vulnerabilidade, né, Aham. Lu? Beleza, você caiu ontem e o que você vai fazer com isso? Porque antes era o já que eu fiz isso, depois eu penso nisso, né? Depois eu penso Vincana. nisso. Então, a mensagem que eu trago para as pessoas é assim, não se deixe para depois. Você está adiando uma oportunidade de se encontrar com você e ser melhor para você. Aí todo mundo fica naquela cobrança. Eu tenho uma frase de vida que está nos meus cadernos desde que eu sou pequena. Minha mãe escrevia: melhor do que ontem e pior do que amanhã. Melhor do que ontem e pior do que amanhã. Muitas vezes essa conotação pode vir de forma errada também. Sim. Que é aquela competitividade interna sem fim. Mas não é uma competitividade com você. Falar, é ser melhor que eu, né? Mudei isso. É ser melhor para mim. Pra mim. É ser melhor por mim. Não é ser melhor que eu. Isso é pesado. Sim. Né? Fica parecendo que nunca tá bom. Insatisfação Que forever, lindo né? isso. Quando você falou da pessoa que entra para o meu programa, eu não falo para ela, olha, você tem quanto? 1,69 m? Ah, você tem que pesar isso. Não, você não tem que pesar nada. Você tem uma zona da saúde, que você tem que mirar nela. O IMC, que tem gente que é a favor, veio uma onda aí do povo falando, ai, mas a massa magra e a massa... Também concordo. Depois que a pessoa atinge o IMC verde, Sim. aí tudo é negociável. Mas até ela chegar lá, ela tá doente. Sim. Ninguém é feliz Depois é sem ajuste saúde. fino. Sim. Quando eu falo que eu não era Sim. feliz no espelho comigo, é minha saúde mental. Sim. Ela interfere. E ó, uma hora a conta chega. Para com isso. Para com isso. Fala, eu como de tudo, não acontece nada. Tomava remédio para colesterol, remédio para triglicérides, é gama GT, é não sei o que lá, blá, 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 cheio de gordura no fígado. O que é isso? A pessoa acha que, porque eu tomo Visualmente. remedinho, porque eu tomo remédio pro colesterol, porque eu tomo remédio, Tá eu tô tudo sob saudável. controle, né? E porque bicho. visualmente eu tô dentro do que chamam o padrão. Sabe, esse é o padrão que eu quero tirar da cabeça das pessoas. Eu não acho que essa coisa da aceitação, sem você estar nessa zona... Imagina, vou te dar o meu exemplo. O meu sonho era pesar 68. O meu IMC, eu tenho 1,67 m, ele vai até 69,4. E ele começa no 52. Quer dizer, é grande De o range, 52 né? até 69,7, aliás. Ou 0,4, eu acho que é 0,4. Eu posso escolher. Sim. São 10 quilos, Você pelo escolher. menos, que você escolhe. Ai, Luciana, sabe o que é? Que eu já tenho 59 anos, 64 anos, 79 anos. E eu nunca vou pesar isso de novo. Quem falou? Quem falou pra você? O meu peso de lembrança, gente, de 12 anos de idade era 62. Eu hoje pesei, porque sim, eu trouxe a minha balança. Eu tenho uma balança que é um retângulo, que chama Pinquinina, ela é cor de rosa choque, uma fofura. Gente, ela é meu ponto de referência. Nossa, é píssica, hein, Luciana? Balança, píssica. Píssica, eu sou livre. Eu sou livre, inclusive, para, depois de uma festa ontem, né, depois de um dia enlouquecedor, que meu embarque era às 3h40 e 3h41, eu estava entrando no aeroporto com a mala igual uma maluca. Deu tudo certo? Eu vou lá para ver se deu mesmo. Né? O que eu posso melhorar hoje ali para mim? Opa, Luciana, beleza. Esse é o meu oxigênio. Porque tem gente que acha que isso é escravidão. Eu falo que isso é liberdade. A gente É autonomia, não tem que ter escolha. vergonha de usar os recursos que fortaleçam a gente. Mas a questão não é a balança, Lu. Não o que é a você balança. faz com a balança. É o que eu faço com ela. Se você olhar para a Perfeito, é isso que eu balança ia e você falar. chegar no dia seguinte que você vai fazer 48 horas de jejum, porque você vai compensar, entendeu? Você vai para restrição, você vai para escassez. A minha- Agora, se você vai lá e falar, poxa, nossa, ok, tive a festa ontem 100 gramas. Yes, foi só 100 gramas, eu curti a Pois festa, dei é. conta e amanhã a gente segue. E com a ferramenta, você antes de eu faz? ir lá na balança, eu já sei se ela aumentou, se ela não aumentou. O que você faz com a Ontem não foi balança? festa. Ontem eu fiquei sem beber água. Sabe, eu tive um dia tão sem horário, tão louco, eu comi pouco. E eu já aprendi que eu preciso comer
para emagrecer e manter. Uhum. Eu não tenho que deixar de comer, eu preciso comer. Isso foi uma coisa que mudou na minha vida. E foi muito Esse é um difícil me mito, abrir né? para isso. Esse é um mito. É um mito. É. É um mito. Quando fala assim, o que você fala que é totalmente diferente do que você faz hoje? Comer para emagrecer. Eu preciso comer para o meu corpo continuar funcionando, para o meu metabolismo continuar. Meu metabolismo era 0. É que meu metabolismo é lento, por isso que eu não emagreço. Seu metabolismo está lento, de tanta dieta, de tanto sofrimento. Quando você começa a dar, com tanta restrição, quando você começa a dar, mas é porque eu tenho uma compulsão no final do dia, tem mesmo. Você deixa de tomar café da manhã, aí você vai pro almoço, aquele pouquinho, aí depois acontece tanta coisa, que vem aquela coisa, gente, eu tô com fome. A fome é real. Por isso que eu acredito no comer para emagrecer. Porque quando você trata a fome física, a fome emocional fica fácil de lidar com ela. Mas Que fome que você eu tá, acho que tem gata? duas coisas. Uma, eu acho que assim, cada corpo tem um relógio biológico, da hora que funciona melhor para você, da hora que funciona melhor para o outro, tipo de alimento que uma gosta mais e tal. Então eu acho que é super importante a gente conseguir respeitar um pouco também da individualidade de cada um. No meu programa não tem cardápio. E eu acho, É isso. Porque assim, É não adianta a gente querer fazer a dieta da amiga. A dieta da amiga, às vezes é ótima para a amiga, mas não é boa para você. E a outra coisa também, que muitas vezes acontece, é o corpo acostuma com tudo. É isso. Então, até com o que é bom. Quando a gente faz todo dia a mesma coisa, a tendência é a gente ir para um platô, Tá vendo? ou Por isso a que eu gente até falei. engordar. Sim. Eu não sou do açúcar, né? Pelo contrário, eu sempre fui do sal, do salgado, né? E depois da menopausa, que você sabe que enlouquece todo o nosso pensamento, hormônios, atitudes, é aquela montanha russa enlouquecida, eu comecei a comer açúcar. Eu comecei depois da sobremesa, vou comer uma goiabinha. Depois do almoço, aliás, eu vou comer uma goiabada. Então tá, na hora do lanche, faz um bolinho pra mim, eu tô comendo um bolinho. À noite, não sei, vou comer um pouquinho de doce de leite. Eu nunca fui de comer. E de repente, cada dia mais eu comecei assim. Aí de repente vem assim, de repente vem assim. E aí, eu criei um vício, depois de 50 anos, Olha que interessante. comer doce. Eu falei, para com essa palhaçada agora! E você vê o seu peso aumentando, você começa a se olhar e você fala, óbvio, não é que eu vou falar, eu tô infeliz. Não, mas peraí, mas por que isso está acontecendo comigo? Que descontrole é esse? Que eu tô comendo algo que eu nem gosto. O que tá por trás O que tá né, por trás disso? E eu entendi que a menopausa foi um dos principais fatores que me fez levar a isso. Então, eu me conscientizei. Automaticamente, junto a isso, eu estava num grupo de amigas viajando, com a Julie, inclusive, e que a gente começou a falar do açúcar e falou, vamos começar a parar o açúcar? Então, foi um movimento em conjunto, compartilhado, uma rede de apoio ali inconsciente que eu tive. No domingo, eu falei, amanhã eu acabo. A Júlia perguntou, Eu também, segunda, no mesmo dia. Segunda, amanhã acabou essa palhaçada, acabou. E viajando. Viajando. Olha que massa. E aí, Lu, chegou, nada, parei tudo. E assim, eu passei 2 semanas parecendo uma viciada. Eu moro em uma casa de 2 andares, eu descia pra cozinha, abria a geladeira 20 vezes, ficava olhando a geladeira. Aí fechava, aí tinha um bolinho lá de cenoura, eu olhava e saía, voltava de novo. Falei, assim, eu não tava me entendendo. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Por que eu tô com essas atitudes que eu achava que não, tudo bem, parou e acabou. E não parou, porque o meu corpo tava pedindo o tal do açúcar que eu coloquei pra dentro que eu não tinha. E aí, depois, 1 mês depois, acabou. E assim, hoje em dia eu falo, tá, essa semana eu vou tomar um sorvete. Tá bom, semana que vem eu vou tomar um açaí de novo. Não é o extremo, mas eu também não quero estar o tempo inteiro. Eu não quero buscar um vício que eu não tinha, não preciso. Então, assim, foi isso. E possivelmente o açúcar entrou na sua vida, você mencionou a menopausa, né? Que é um momento que muita coisa acontece no corpo, no físico, na mente. Então, foi um momento ali que ela foi entrando até como um conforto, como uma indulgência, como um extravasar. Não sei por que ele entrou, não sei, né? Não, e ele entrou, eu não me dei conta. É isso. Eu não me dei conta disso. De repente. E que legal, Liz. Eu fui me essa dando sua conta. consciência. Que a menopausa existe? Existe. Então quer dizer que eu vou ser gorda? Não quer dizer.
Eu emagreci 54 quilos na menopausa. Eu tive uma menopausa precoce. 44 anos foi a minha última e foi quando tudo começou. Não, e só pra fechar... Olha que loucura. Só pra fechar, em 1 mês, em 2 meses, eu emagreci 2,8 kg, assim. Mas não é nem só uma questão de emagrecer. Não é de emagrecer, é de eu acho que de voltar ao meu vocês ficar se corpo. sentindo melhor, né? Eu acho que você dorme melhor, a energia melhora. Porque realmente o açúcar, é que eu sempre fui viciada diferente de você, mas hoje, engraçado que eu sinto muito pouca falta. Uma vez ou outra, eu olho alguma coisa e falo, até gostaria, mas não é uma coisa que me... Que, assim, eu tenho truques, tá? Posso até ensinar. Pode ensinar. A gente que tá aqui vai gostar. Pode ensinar. Eu tenho truques, assim, para esses momentos de capivara raivosa, enlouquecedora. Eu falo, meu Deus do céu, vamos deixar essa mocinha baixinha aqui, quietinha. Porque é aquela coisa, se você tem um doce que não tem o açúcar, é gostoso, beleza. Mas ele em exagero também não é legal. Sim. Né? Eu tinha muito essa coisa do comer diet light ou sem açúcar, e aí eu não tinha resultado. Porque eu comia, já que é sem açúcar, deixa eu caprichar aqui. Eu alimentava o vício, é igual o negócio do refrigerante zero. As papilas, elas estão entendendo ali como açúcar do mesmo jeito, né? Então você não limpa o vício, você não limpa. Eu tenho, além desse ciclo de 3, né, do comer de 3 em 3 horas para conseguir raciocinar na hora de abrir e fechar a geladeira. Opa, você tá com fome mesmo? O que você tá fazendo aqui? Gente, que vai beber água. Toda vez que você tem uma fome fora do programado, vai tomar, vai por mim que você tá com sede. Então, na vez que eu abria a geladeira, eu bebia água. Não eu bebia água, tacava água e bebo água. É mas a mesma não coisa que de parar água. de fumar. Eu também, quando eu parei de fumar, eu já fumei na minha vida. Eu também. E fumava, tipo, um maço por dia. Ó, eu falei assim, eu vou fumar tudo nesse carnaval. Mas eu vou, assim, tudo não, era cigarro só. Tá? Mas a quantidade que eu quiser. Fumei, assim, até não aguentar mais. Na segunda-feira eu falei, eu nunca mais vou colocar um cigarro na boca. E nunca mais coloquei. Não consigo imaginar. E assim, foi muito mais difícil do que o açúcar, tá? Porque eu era realmente super viciada. E toda hora que eu ficava com vontade de fumar, eu tomava água e realmente... É uma coisa, a pessoa fala assim, ai, tá bom, Luciana. Não consigo imaginar. Confia. Não consigo imaginar. Olha só. Não consigo imaginar. Se você tá fazendo o ciclo de 3, né, não é fome. E eu tenho uma pergunta que eu faço sempre assim, tem hora que não funciona. Eu falo isso, Luciana, sempre funciona. Eu fiz e não funcionou. Eu também já fiz e não funcionou. O que eu quero agora? E o que eu quero para sempre. Legal. Eu consigo trazer essa... E agora eu ainda melhorei ela um pouco. O que eu quero agora e o que eu preciso. É um treino. A Júnia, que é a nutri do programa, ela traz muito... Ela é maratonista. Ela traz muito a associação da maratona com o processo de emagrecimento. Porque ela não sai correndo 42 quilômetros. Não, o estilo da maratona é uma escolha de vida. Ela tem um plano. Ela tem um treino que ela tem que seguir. Que ela tem que acordar às 5h40 da manhã... frio, chuva, calor, ir lá fazer aquilo ali para ela alcançar alguma coisa. Então, quando a pessoa começa a ficar muito nhenhenhé, porque existem esses momentos, vamos trazer essa consciência. Vida real. O que eu quero agora e o que eu preciso. A responsabilidade que a gente tem pela nossa vida daqui para frente. O que passou foi muito importante para te trazer até aqui. Não dá ficar remoendo, porque você fica preso naquele ciclo ali que adoece de verdade. Agora, quando você entende que é o hoje, que você vai colher o que você quer ali na frente, fica mais leve e responsável. Eu estava brincando, né, que não dá para passar a mão na cabeça demais, porque rapidinho a gente acostuma. Não dá para colocar metinha, uma coisa que não te desafia. Vamos viver a vida de adulto legal e de forma leve, sem extremismos. A gente tem que ter meta. O que você falaria para aquela Lu que se mudou lá para Miami e que teve uma conversa séria com o marido e depois sobre de tudo que aconteceu com a amiga e que estava sem ter para onde ir? Hoje, o que você falaria para ela? Nossa, obrigada, muito obrigada. Que aquela Lu ali, ela tinha todas as razões para desistir. Porque não era falta de tentativa, não era falta de oportunidade, né, de médico bom, de nutri bom, de academia boa, de remédio top. Mas era falta dela mesmo, nela mesma. Sabe, dela se bancar. Eu agradeço demais aquela Lu de 44 anos que teve coragem de ressignificar, de recomeçar. Aliás, de começar no lugar certo. Porque ali, no grupo com as amigas, eu sou muito grata a todo mundo que fez parte dessa jornada. Tudo começou. Foi o cutucão para olhar para mim. Aí eu fui estudar. E quando eu comecei
a aprofundar mesmo, a ir para a psicologia positiva, que foi tudo ficando mais claro, e eu entendi essa construção, eu entendi o poder do E, eu entendi tudo que eu tinha feito ali, né? O jogo de cintura que tanto se fala na vida, a gente não pratica esse jogo de cintura. E hoje eu entendo como é que o meu humor me salvou. Muito legal. Porque eu não precisei ser palhaça, mas eu precisei dele. Sim. Sem dúvida. Para aguentar o tranco da vida. Ele foi fundamental no jeito certo. Até para os dias que a balança insistia em agarrar e me fazia continuar, porque eu tive clareza do que eu não queria mais. Então eu tenho que agradecer muito aquela mulher, eu tenho orgulho dela, dela ter... Ô menina, lembra aqui de quem que você é, caramba, você não veio aqui à toa. A gente não tá aqui para viver no automático, sabe? E às vezes tomar as rédeas da vida custa. Mas vale a Custa pena. demais. Mas não tem nada melhor na minha vida. Quando é que eu imaginava que eu ia estar aqui? Sendo uma entrevistada. Uma inspiração. Uma ponte. E é né? isso, por isso o programa. Quando as pessoas me pediam para ajudar, eu não podia simplesmente ajudar, faz o que eu faço. Não é o que eu faço. Tem um passo aqui, mas você não vai comer o que eu quero comer. Você vai comer o que você gosta. Você vai ter prazer nessa jornada e vai construir o que é um limítrofe para você. Qual que é o alimento que te faz bem e que te não faz? Né? Então, quando você tem esse encontro com você mesmo dentro da sua realidade, você consegue levar para a vida inteira. Ah, então tá, então agora eu não vou ter mais esses acessos, não vou ter... Vai. Mas dá 5 minutos ali no acesso e vambora. Bom, e o que nós vamos fazer com isso? Tô puta, tô com raiva, não deu certo, tô com vontade de matar. Beleza, mata ali rapidinho, respira fundo. Volta. E volta pro E prumo. vamos. É o humano extraordinário. Muito legal, gente. Parabéns, Alicia. Eu tenho que agradecer essa oportunidade. Que delícia. A Lu achava que precisava emagrecer para ser amada e descobriu que o amor que sustenta é aquele que a gente aprende a ter por si mesma. Não é o que pesa, não é o que exige, é o que só convida para estar. E que a história dela te lembre que o corpo é só uma das formas de existir. E que quando a gente se escuta, o movimento começa por dentro. Então, obrigada, Lu, por abrir esse espaço de verdade. E obrigada a quem escutou com o coração aberto. E o Convivência segue aqui, porque cada conversa é um jeito de reconhecer um pouco mais de si. Eu, Julie e Carol te esperamos no próximo episódio. Até lá! E acompanhe a gente no Instagram.